Oi, gente, seguimos aqui juntos. Espero que vocês tenham gostado da última atração que a gente teve. Gente, hashtag Movimento Inova, vamos bombar lá nas redes sociais. E não deixem de chamar os colegas, os amigos de vocês. Chama, porque ainda tem muita coisa legal para rolar no palco do Movimento Inova, hoje, no nosso segundo dia juntos. Para a gente continuar, então, com a programação que a gente preparou com tanto carinho, quero dar as boas-vindas calorosas à Edna Borges, do Instituto Ayrton Senna. Edna vai conduzir uma oficina chamada Desafio Isso ou Aquilo. De olho no meu desenvolvimento socioemocional. A Edna não estará sozinha, por quê? Conduzindo juntamente essa oficina, separando as perguntinhas que vocês vão colocar aí para ela no chat, estará a nossa querida professora Sara. Edna, vamos juntas? Vamos, Maria Fernanda, muito obrigada pela acolhida e bom dia professores, professoras e estudantes que estão aí conosco para mais um encontro. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Nós estivemos juntos no dia D, em julho, falando sobre as competências socioemocionais em tempo de pandemia e hoje a gente continua falando sobre isso, mas de olho no nosso desenvolvimento socioemocional. E estou muito feliz também de contar com a parceria da professora Sara, uma professora queridíssima de projeto de vida. Bom dia, Sara. Bom dia, Edna. Bom dia, alunos, professores. E eu estou muito feliz também de estar aqui com a melhor formadora. Né? E marque aí a gente, hashtag Melhor Formadora Edna, hein? Nas redes sociais, a gente está seguindo. Obrigada, Sara. Gente, boa é muito... aula. Obrigada. A gente vai fazer uma boa aula, se de fato todo mundo participar, não é isso? Vamos fazer um combinado? Essa aula vai acontecer comigo, com a Sara e com você que está aí do outro lado também, estudante, professor. A gente quer muito que vocês participem dessa aula. E para a gente começar, a gente sempre faz a nossa acolhida, né? Então, aquele momento de acolhida, um momento tão especial, a gente trouxe hoje uma palavra muito especial que fala diretamente quando a gente fala sobre projeto de vida. Não tem como a gente não falar sobre o sonho. Qual foi o sonho que você deixou no caminho nesse ano de 2020? Qual foi o sonho que você precisou reinventar? Qual foi o sonho que você não abriu mão, mesmo diante de todos os desafios e de todas as adversidades? E para falar de sonho, então a gente trouxe o ressignificado da palavra sonho, que está no livro dos ressignificados, de um escritor bastante jovem, que vocês devem conhecer das redes sociais. Ele assina pelo pseudônimo de AK Poeta. Vamos acompanhar juntos, então, o ressignificado da palavra sonho? Vamos lá? Olha só, para ele, sonho é a semente mais querida do jardim da nossa vida e a mais difícil de fazer florescer. Tem que regar todo dia, com dedicação e vontade. Tem que adubar e proteger da secura do desânimo. É a nossa parte mais sincera. É quando a gente deixa de lado todos os mas e diz o que realmente quer e é. A gente pode ter mais de um, não tem problema. O problema? O problema é desistir. Então, tendo essa palavra sonho e essa reflexão com esse ressignificado, a gente acompanha esse nosso encontro tão rápido aqui, de 40 minutos, para que a gente pense sobre os nossos sonhos. Vamos pensar sobre os nossos sonhos, Sara? Vamos lá? Bora! E quais são os sonhos, então, que tem aí incentivado a nossa vida? Principalmente, gente, como é que as competências socioemocionais, como é que esse desenvolvimento socioemocional pode nos ajudar a encontrar de fato, a realizar de fato os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, agora que a gente já tem a nossa acolhida, a gente vai precisar dizer sobre quais os materiais que a gente vai precisar ter aí em mãos para participar desse nosso encontro. São os materiais que vocês têm sempre juntos e com certeza em todas as aulas de projeto de vida acompanham vocês. O caderno, ou o diário de práticas e vivências, que vocês vêm relatando todas as atividades, o que vocês já vêm desenvolvendo com os professores, lápis, caneta, uma folha em branco. Trouxe até minha folha. Você trouxe aí também, Sara? Eu trouxe também. Gente, ó, folha em branco é uma folha mesmo de sulfite ou uma folha do caderno de vocês que vocês estão reaproveitando.
também vale usar a imaginação para ter essa folha ali em mãos, tá bom? Para a atividade que a gente vai fazer aqui, que a gente vai propor. E a interação pelo chat. Já está começando, Sara? Olha, tá bombando já. Então, meus amores, vamos nos focar aqui na aula, porque como a professora Edna já disse, nós estamos trabalhando juntos. Essa oficina vai ser maravilhosa, mas se todo mundo trabalhar junto, combinado? Eu estou aqui acompanhando várias salas para a gente pegar a interação de todo mundo, Edna. Combinado. Então é isso, gente. A gente precisa que vocês estejam bastante focados aqui nessa atividade, porque a gente tem um rápido tempo aqui com vocês, passa muito rápido, e a gente vai propor aí uma atividade ao longo desse nosso tempo, desse nosso momento junto, tá bom? Então, os nossos combinados, os nossos materiais aí em ordem. Agora a gente vai para o nosso objetivo do nosso encontro. Afinal de contas, qual é o objetivo desse encontro hoje de 40 minutos para falar sobre de olho no nosso desenvolvimento socioemocional? É para promover essa autorreflexão sobre como agimos em situações cotidianas, ou seja, sabe aquelas situações do nosso dia a dia, de modo que a gente possa potencializar, ampliar, compreender como que o desenvolvimento socioemocional, o desenvolvimento das competências socioemocionais estão acontecendo o tempo todo nessas situações. Às vezes acontecem, às vezes não. Por isso, a gente precisa estar sempre de olho nesse desenvolvimento socioemocional. Então, mas afinal de contas, vamos relembrar, porque eu sei que professora Sara, professora Luanda, um beijo para a professora Luanda, né, que esteve conosco e está conosco, assim, a gente tem trabalhado bastante junto, e esteve conosco no dia D, em julho. Beijo, professora Luanda. Tem falado muito, e todos os professores de projeto de vida, então um beijo para todos vocês, carinhosamente, que têm trabalhado as competências socioemocionais com intencionalidade nas atividades que vocês têm desenvolvido durante, em todos os anos e séries, por toda a rede estadual de São Paulo, de acordo com a priorização dessas competências socioemocionais. Quando a gente fala de competências socioemocionais, é importante a gente lembrar, a gente está falando de capacidades que todos nós temos, ou seja, capacidades individuais que se expressam e se manifestam por meio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, atitudes, valores, para que a gente possa viver melhor com a gente mesmo e conviver melhor com os outros também. E de quais competências a gente está falando mesmo? Só para a gente colar aqui rapidinho, porque vocês já estão, olha, craques nas competências socioemocionais. Então, relembrando rapidinho dessas 17 competências socioemocionais que estão sendo desenvolvidas por toda a rede estadual de forma intencional nas atividades que vêm sendo realizadas, que estão aí, alocadas dentro de 5 macrocompetências, que é a autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Para um dia, para um movimento como o Inova, eu trago aqui um destaque para a abertura ao novo, que traz dentro dessa macrocompetência curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. A gente precisa de muita imaginação criativa para colocar, de fato, a mão na massa, né, Sara? Exatamente. E, gente, quando a gente está falando de inovar, vocês viram que o material que a gente pediu aqui para a nossa aula é uma folha de papel, canetinha, lápis. Então, a gente pode inovar olhando para aquelas coisas que a gente vê sempre de modos diferentes. É olhar para algo através de uma nova perspectiva. Isso é também inovar. Então, a gente tem uma proposta aí da gente fazer uma inovação hoje na nossa aula. Sim, hoje nós vamos inovar com o básico, né? Olha só que coisa interessante. É um novo olhar, não é isso, Edna? Exatamente. Então, agora, já tendo as competências socioemocionais apresentadas, a gente tem uma proposta para vocês. Nós vamos propor que nessa primeira atividade agora, a gente vai ter uma sequência de 3 questões que a gente vai trazer para vocês. Por isso que a gente falou do foco, ó. E vocês vão começar a pensar e refletir sobre essas 3 questões. Não precisa agora mandar no chat, mas basta que vocês, de fato, estejam atentos, porque na próxima etapa é a etapa onde vocês já começam com a interação, certo, Sara? Isso mesmo, eu estou aqui ligadinha. E eu vou até pedir para a produção, abre, por favor, do 7º e do 8º ano, se vocês puderem, e agradeço. Oba! Pode continuar. Então, vamos lá, gente. Ó, nesse primeiro momento, a gente fica ligado, é um aquecimento. Vamos ver, então, quais são as perguntas que nós temos para vocês. O que me deixa entusiasmado? Falar com os meus amigos e amigas ou jogar videogame?
A gente trouxe para responder essa questão um personagem que a gente criou, que é o Pedro. E aí o Pedro, então, vai contar para a gente o que deixa ele mais entusiasmado. Mas enquanto o Pedro conta para a gente se é esse ou se é aquele que deixa ele mais entusiasmado, eu quero que vocês aí também pensem o que deixa você mais entusiasmado se fosse nessa questão. Para o Pedro, o que deixa ele mais entusiasmado é jogar videogame. Quem aí concorda com o Pedro? Quem aí fala, colocaria um? Vamos começar essa reflexão e ir aquecendo, porque na próxima vocês vão participar. Mais uma questão para aquecer. O que me faz sentir raiva? Puxa vida, é um sentimento que a gente tem aí de frustração, daquilo que não deu certo, né? E aí a gente tem duas opções. Ficar sem internet, nos dias de hoje não está dando, né? Não é? Como é que vai assistir as aulas? Como faz? Ficar sem internet pode deixar a gente bastante com raiva. Ou quando o celular ou o computador travam. Tá difícil, né, Sara? Muito difícil, viu? Aí Os dois são ruins. São. E deixam bastante com raiva. Bastante. Aqui o pessoal está concordando também. Muitos falando 1, outros falando 2. O Felipe mesmo falou 2. Ai, que a Yasmin 1. Oba! Gente, a gente trouxe mais uma personagem, então, para responder essa questão, que a gente vai chamar aqui de Maria. Vamos ver qual é a resposta da Maria? Para a Maria, então, que faz ela sentir mais raiva, é ficar sem internet. Tem uma galera aí que concorda com a Maria? Muitos. Isabela, Sara, o Gabriel, o Breno concordam aí com a nossa personagem, hein? Mais uma última questão para esse aquecimento. O que tira o meu foco? Gente, eu e a professora Sara aqui antes, a gente estava fazendo uma foto, e aí a gente estava focada para fazer a foto. Só que passou uma borboleta na minha frente. Aí eu disse, a borboleta! Então a borboleta tirou meu foco hoje, Sara. Sim, a gente foi com a borboleta. E aí, o que tira o meu foco? A gente tem duas opções. Uma são essas danadinhas dessas notificações do celular. Você está até concentrado, mas começa pim, pim, aí você já era, perdeu seu foco. Ou muitas pessoas no mesmo lugar falando. Sabe em casa, quando está todo mundo estudando, trabalhando, falando todo mundo junto? E para responder o que tira meu foco, a gente tem um personagem especial. É isso aí. É um personagem que está aqui hoje com a gente. Ele está aqui, inclusive. Olha que bacana. Olha, é o Alex, gente. Olha só. Vocês vão conhecer o Alex aí. Que graça. O Alex é o nosso personagem. Aí, Alex. Tamo junto, Alex. Alex, vamos ver se você concorda com a resposta do nosso personagem aqui, Alex. O que tira o seu foco? As notificações de celular ou muitas pessoas? Olha, esse Alex escolheu notificações do celular. Concorda, Alex? Tá vendo, gente? Então, o Alex, tanto o nosso personagem que está aqui acompanhando conosco, disse que as notificações de celular tiram bastante o foco dele. Então, esse foi um aquecimento. Sim, e foi bom, hein? Tá todo mundo aqui ligadinho. É? Tá muito bom esse chat, parabéns. Oba, então a gente vai continuar. Agora, a proposta é o seguinte, a gente trouxe 3 personagens e 3 situações. Agora, a gente vai trazer um desafio do Isso Aquilo, com foco nas competências socioemocionais e em situações que vocês vão escolher. Então, por isso que a gente fez esse pré-aquecimento. Agora, a gente não tem um personagem mais que escolhe entre o 1 e o 2. Quem escolhe são vocês. E eles estão rápidos aí. Estão super rápidos. Então, vamos lá. Primeiro desafio, então, gente. O meu amigo me contou sobre um problema que está vivendo. O que eu faço? A escolha, a opção número 1 é: dou dicas do que ele deve fazer para resolver esse problema. A opção número 2, escuto e ajudo a pensar no que pode ser feito. Então, pensando aí, vocês precisam ser bastante rápidos agora. Qual a opção vocês escolheriam? Vocês colocam como vocês estão colocando? 1 ou 2? O pessoal está interagindo aí já, Sara? Sim. Vários colocando 1. Dou dicas do que ele deve fazer para resolver esse problema. Olha, a Jéssica, o Guilherme, a Giovana colocaram 1. E nós temos, por outro lado, o Luan, o José, a Isa, que colocaram 2, olha só. Muito bom. Gente, é muito bom, está bem equilibrada essa escolha. Olha só. Aí, a gente tem uma questão agora importante para vocês. Qual a competência socioemocional que vocês acreditam que a gente está praticando, ou seja, exercitando, ao fazer a escolha, tanto 1 quanto a 2? É a mesma competência socioemocional.
Vocês vão ter que ser muito rápidos nessa questão. Vou dar uma dica. É sexta-feira, né, Luan? Olha, eu chamo você de Luanda, Sara. Não tem problema, eu amo a Luanda. Gente, você sabe que a gente não chama mais nem Sara nem Luanda, é Sara e Luanda. Sara Luanda. Quando vê, oi, Sara e Luanda, mesmo quando ela não tá, então tá normal. Muito bom, gente. A dica da competência socioemocional que a gente está praticando ao fazer qualquer uma dessas duas escolhas é uma competência socioemocional que está na macrocompetência da amabilidade. Olha, eles estão muito rápidos, Edna. Olha só, Camila, a Analice, a Maria, a Eduarda, eles colocaram empatia, tá certo, Edna? E aí, vamos ver? Olha, muito bem. Olha, todos de parabéns. Estou muito orgulhosa desses alunos, viu? Ó, que bom. Só empatia, 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 ninguém errou. Muito bom, parabéns. Gente. Isso que é importante. Qualquer escolha que a gente faça aqui, tanto a 1 quanto a 2, é a empatia que a gente está exercitando. Vamos para mais um desafio? Bora lá. Vamos lá. Não entendi a orientação do professor sobre uma atividade para ser entregue. O que eu faço? Opção número 1. Escrevo no chat ou entro em contato com o professor para esclarecer a minha dúvida. Opção número 2, deixo para entender o que precisa ser feito depois com os meus colegas, mas busco entender. Só que não vou entender com o professor, mas vou entender com os meus colegas. O que vocês fariam? Qual a opção, qual é a escolha que vocês fariam nesse caso? Como é que está aí, Sara? Vamos lá. Olha... Opção 1, o Luan, Jéssica, opção 1. Vários colocando a opção 1, viu? Vários colocando? Olha, muitos colocando a opção 1. Já perguntariam para o professor pelo chat na hora. Sim, olha, 2, agora que apareceu um 2 da Flávia, agora, e o Gabriel. O restante, olha, a maioria colocou aí a opção 1, fala no chat ou em outro contato com o professor, já são diretos ali. Ótimo. E também tem quem vai buscar saber, entender melhor com os próprios colegas. Exato, aqui. A Júlia seria essa opção. A Júlia e o João também acabou de colocar aqui também, que escolheria a opção 2. Ótimo. Gente, agora vem a pergunta mais difícil um pouquinho. Vamos lá. Qual é a competência socioemocional que a gente está colocando em prática ao exercitar, ao fazer qualquer uma dessas duas escolhas? Dica importante, essa competência socioemocional está no conjunto da macrocompetência engajamento com os outros. Vamos ver, vamos lá. Ver se vocês vamos conseguem. ver quem vai ser o primeiro a acertar aqui. Eu estou acompanhando nesse momento com o 8º. Já eu mudo para as outras séries também, né? Para a gente ver todo mundo. Então, eles ainda estão respondendo lá. Olha só. Vale, professora? Vale. Ela falou assim da amabilidade. Então, mas olha, é outra grupo, macro. É outra macro, isso. Professores e estudantes. É uma competência da macrocompetência engajamento com os outros. Isso. E é uma competência que eu vou dizer para vocês, ela é extremamente desafiadora. Então, por isso, posso colocar aqui? Olha, tem aqui, falaram confiança, iniciativa social. Vamos ver, então, a iniciativa social, ela faz parte do engajamento com os outros, Flávia. Você tem razão. A gente está exercitando um pouco, sim. Aí mas dentro, né? Nesse caso, é a assertividade. Olha só, realmente ninguém tinha colocado, hein? E eu disse para você. Essa foi um desafio, hein? Ela é um desafio, inclusive, para se colocar em prática. Porque ser assertivo, gente, sabe o que é fundamental aqui? É quando você se coloca, quando você traz o seu pensamento, quando você traz aquilo que você acredita. E tem uma palavra-chave nessa competência, que é coragem. Quando a gente tem coragem de dizer, professor, eu não estou entendendo essa comanda, eu não estou entendendo essa atividade. Então, isso é ser assertivo na sua fala, sem agredir e nem sem segurar também e ficar lá guardando aquela sua dúvida com você. Então, de fato, a assertividade, para mim, é uma das competências socioemocionais mais desafiadoras para se colocar em prática. Sim, ainda mais para adolescente, não é? Que às vezes fica meio envergonhado de expor as suas opiniões, e é algo que nós vamos trabalhar e vamos continuar trabalhando de forma intencional, né, Edna? Exatamente. E, gente, é isso. O desenvolvimento socioemocional é contínuo. Então, a gente está o tempo todo exercitando, né? Então, para o último desafio, o terceiro e último, agora esse é fácil, hein? Vamos lá, gente. Não estou conseguindo realizar
realizar e entregar as atividades em dia? Eu acho que ninguém vai se identificar com esse desafio. Será? Eu me identifico muito com esse desafio. Vamos ver. Professores e professoras, sejamos solidários, né? Olha, a gente está acumulando aí as atividades, fazendo muito. Então, como é que a gente consegue entregar as atividades em dia? Opção 1. Veja as atividades atrasadas e organize um calendário com os prazos de entrega. Opção 2, me organizo para entregar as atividades começando pelas que eu mais gosto. É lógico que eu vou ficar mais entusiasmado, vou ganhar um ritmo para fazer a atividade. Qual opção aparece aí, Sara? Olha, eles estão começando a colocar, tá vindo bastante 1, já, olha, a Kathleen 1, a Jéssica 1, e o Guilherme colocou 2, 2, 2, 2, que é muito 2, o Guilherme. O Gustavo 2, olha só. A participação está muito boa, e equilibrada, parabéns. né, nesse caso. E equilibrada, né? Porque aqui não tem certo ou errado, né, nessa questão. Você pode escolher aí aquela que você realmente faria. Alice 2, Patrícia 2, Camila 2. Está aparecendo agora a Caroline com 1, né? O Dimas com 1 também. Ótimo, gente. Então, agora vem uma pergunta que essa daqui ficou muito fácil. Qual a competência socioemocional que vocês estão colocando em prática ao exercitarem qualquer uma dessas duas escolhas? Essa tá fácil. E eu vou até dar uma dica que nem precisava. É uma competência que faz parte da macrocompetência autogestão. Ela ficou... inclusive, tá fácil, a palavra hein, tá ali, tá bem fácil, não tá, Sara? Aí, olha, nós já temos uma primeira resposta. Será que já a primeira acertou? Diga. A Flávia, ela colocou com ponto de interrogação. Organização? Flávia, vou te responder que você tem toda a razão. Nesse caso, a competência socioemocional que a gente está colocando em prática é a organização. É isso mesmo, sabe aquela nossa capacidade de saber o que a gente tem que entregar, mas para entregar em dia, para poder cumprir com os nossos prazos, a gente precisa se organizar. Então, a gente organiza um calendário com os nossos prazos, quais são as atividades que a gente tem que fazer, né? Isso mesmo. E organiza das maneiras mais diversas possíveis. Aí agora todo mundo colocando organização, organização. Agora vocês já sabem, né? Muito bom, mas isso não... Muito bom, ótimo. Eu estou adorando realmente a interação de vocês, viu? Que bom. E aí, eu queria pegar um gancho que a professora Sara deu, porque ela já deu um spoiler ali na fala dela, quando ela falou que foi ótimo. Não, foi ótimo. Olha. Ela fez uma fala assim, não existe certo ou errado nas escolhas, não foi, Sara? Exatamente. Tanto a escolha, por isso que a gente não apontou qual era a escolha certa e qual era a escolha errada, porque são escolhas. E escolhas a gente faz de acordo com o momento que a gente está vivendo, de acordo com as situações que a gente está vivendo e de acordo com aquilo que a gente busca como resultado. Então, a escolha, ela é independente de estar certa ou estar errada. Existe uma avaliação em volta de fazer essa escolha que diz assim, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo fazendo essa escolha? Se naquele momento você acredita que sim, então ela é a melhor escolha a ser feita naquele momento. E é sobre isso que a gente vai estar falando agora. Então, na primeira atividade, a gente trouxe os personagens e vocês viram as escolhas que os personagens fizeram. Na segunda, agora, nesse segundo caminhar, a gente trouxe as opções, os desafios, e vocês fizeram a escolha. Por quê? Porque ao estruturar, acompanhar e avaliar o seu desenvolvimento socioemocional, você tem que estar atento durante esse caminho para perceber qual é o momento em que você vai ter que mudar de escolha, fazer uma outra escolha, para mudar a rota, para mudar o caminho, para chegar no seu objetivo. Não foi isso que a gente falou lá no começo sobre os sonhos? Para alcançar os nossos sonhos, que a gente coloca como meta dentro dos nossos projetos de vida, a gente faz um planejamento, a gente estrutura, a gente vai acompanhando como é que está seguindo. Se a gente não acompanhar e não estiver olhando com atenção, a gente não consegue fazer essas mudanças de rota. Está tudo bem trocar a escolha, Sara? Tudo bem. Tranquilo, no meio do caminho a gente pode mudar, sim. Exatamente, é isso que está importante. É isso que a gente precisa entender, que não existe o certo ou errado, mas que está tudo bem a gente fazer novas escolhas, desde que aquela escolha seja a melhor escolha feita naquele momento, para que você possa, de fato, atingir o seu objetivo. Então, pensando nisso, a gente tem uma proposta agora de um caminho. É isso aí. Agora a gente precisa da folha em branco. Sabe a folha que a gente pediu para vocês? A folha, a gente tem aqui, a gente tem o material. Sabe
que a gente fez, gente? A gente fez tarefa de casa, eu e Sara, né? A gente combinou, as nossas a gente fez em casa, porque aqui não ia dar tempo. Então a gente combinou, falou, amiga, faz a sua que eu faço a minha aqui, a gente já leva lá, né? A gente trouxe canetinha, trouxe os materiais que a gente usou. Então, o que a gente usou? A gente usou canetinha, o papel, que pode ser um papel que vocês estejam reaproveitando, de um caderno que está aí parado, pode ser uma outra folha que vocês têm, pode ser uma cartolina que às vezes a gente pode dividir. Um papelzinho diferente, né? O seu é bloquinho, né? Isso, é um bloquinho, pode ser um tamanho diferente também. Tem, né, as bolinhas coloridas. Tem quem gosta de colante, quem tem colante, figurinha. A Sara disse que se eu tivesse contado que eu ia usar. Como é que é a história? Eu ia trazer figurinhas para pôr, né? Para a gente personalizar, né? Da próxima, vamos combinar? Vamos. Vamos. Vocês também, já vão preparando aí para a próxima vez a gente coloca a figurinha, deixa a nossa cara bem personalizada. Quando a gente não tem figurinha, sabe o que a gente faz? A gente desenha. Se a gente não é tão bom assim no desenho, tá tudo bem. Eu olho para o meu desenho e falo, que desenho mais lindo que eu fiz. Não é? Essa é a parte mais importante. Mas tudo que ela fez está lindo, gente, de verdade. Vocês precisam ver que delicadeza. Olha, uma flor, né? Olha. Então, esse daí... esse foi muito legal, porque tanto esse quanto a cartinha da Sara foi o que a gente fez usando a folha de sulfite para fazer esse caminho que a gente vai propor para vocês agora. Então, esse caminho que a gente vai fazer aqui, a gente fez uma cartinha de mim, de Edna, para a Edna, e mostra a sua. Aqui, ó. De Sara para Sara, onde a gente vai fazendo a reflexão pelo caminho, para deixar num lugar bem visível, não é isso? Isso, sempre à mão, para a gente sempre lembrar dessas informações que a gente colocou aqui, né? Sabe aquele recadinho que quando você vai passando pela casa, às vezes está na geladeira, e você olha para ele e fala, opa, tenho que lembrar disso. Teve uma época que eu colocava um recadinho assim, tenha paciência, respire. Sabe esses recadinhos que você espalha pela cozinha, às vezes pelo seu quarto? Então, essa cartinha, com essas reflexões que a gente trouxe, é para deixar nesse lugar bem visível, tá bom? Então, a primeira reflexão é a seguinte, vocês vão identificar uma situação vivenciada no seu dia a dia, onde gostaria que o resultado tivesse sido diferente. Mas o que é isso, Edna? Como é que é identificar uma situação que eu vivi nesses últimos meses e que eu queria que o resultado tivesse sido diferente? Para ajudar, eu vou dar um exemplo e a Sara também vai dar, e aí a gente dá um tempinho para vocês pensarem na de vocês, combinado? Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu exemplo do que eu acabei de fazer aqui com vocês, acabei de falar. Eu tenho acumulado nos últimos meses muitas atividades e não estou conseguindo entregar as minhas atividades em dia. Então, o resultado dessa situação é que está acumulando muita atividade ali para mim, para fazer. Então, não estou feliz, não estou satisfeita com esse resultado. E você, tem alguma? Então, eu tenho também a questão, eu dirijo há pouco tempo e ainda tenho medo de dirigir a longas distâncias. Então, eu acredito que eu preciso trabalhar aí essa questão da autoconfiança. Muito nesses momentos, viu? A Sara está aí com medo de dirigir longas distâncias, né? Olha só o meu medo aqui. E eu estou com tarefas acumuladas. Então, qual é a situação que você... Pensa aí nessa situação que você tem vivenciado e que o resultado não tem sido exatamente o resultado que você queria. A gente pode dar 30 segundos para vocês pensarem, pode ser? 30 segundos, e aí a gente volta com a próxima reflexão. Gente, eu sei que o tempo ele é curto, mas é mais para a gente fazer essa reflexão e ir anotando. Então, aproveitem a folha, façam aí ou a cartinha, vão colocando essa resposta. O importante é que vocês tragam e lembrem dessa situação e registrem. É muito importante para o nosso cérebro quando a gente registra, porque aí a gente vai fazendo conexões. Porque se fica só no pensamento, se perde. Então, quando a gente registra, a gente vai lembrando, opa, é isso mesmo. Então, por isso a importância de registrar. Tem alguém que mandou alguma situação aí?
O Gabriel disse que está pensando ainda, tudo bem, Gabriel. Tá Né? Essa aula é uma aula que não se esgota daqui a pouco, ela vai continuar com as suas reflexões depois, viu? O Anderson está falando em relação ao estudo, ele também está precisando do foco, ele já identificou isso. A Júlia falou sobre a paciência, porque ela disse que está com muito estresse, está ficando muito azeda, ela disse. E nós temos aqui o Manuel, ele falou que ele está muito preocupado em relação às notas de final de ano. Gente, então, olha, eu dei o meu primeiro exemplo, não foi? Que eram as minhas atividades também se acumulando e que eu não estava conseguindo entregar em dia. Aí, a segunda pergunta que vocês vão começar a refletir, que vão colocar aí no papel, pode ser através de fazer uma seta. E aí eu vou ligando essa segunda pergunta, é o seguinte: que escolha você fez para resolver essa situação? Porque se a gente já identificou a situação, né, Sara? Sim. A Sara já identificou que ela tem medo de dirigir a longa Exatamente. distância. Eu já identifiquei que eu estou com tarefas acumuladas e que isso não estou conseguindo entregar no prazo. Então, o que você fez? Qual foi a sua escolha para que você possa resolver essa situação? Vou dar o meu exemplo. Uma escolha que eu fiz foi exatamente uma das escolhas que estavam no slide que vocês viram, que é: comecei a fazer as minhas atividades e a organizar as minhas atividades pelas que eu mais gosto. Porque assim, a pessoa precisa de um entusiasmo. Então, se eu fui lá para as atividades que eu mais gostava, eu falei, vou terminar rapidinho essas atividades. Então, eu vou pelas atividades que eu mais gosto primeiro. Então, foi essa a escolha que eu fiz. Você fez alguma escolha, Sara? Sim, eu pedi para que uma pessoa que saiba dirigir há muito tempo me acompanhasse a fazer esse caminho mais longo para eu me adaptando. E vocês, já que identificaram essa situação e que o resultado dela não está sendo legal, o que vocês têm feito? Então, essa reflexão é muito importante. Eles estão conseguindo já mandar? Vamos lá, vamos ver. Já estão conseguindo? Aqui o Rafael, acho que a questão dele era o estresse, ele falou que ele parou e respirou e pediu ajuda para a irmã. Ótimo. Quem mais? Aí aqui também, aqui o João, ele falou que ele começou também a se organizar pelas disciplinas que estavam mais atrasadas. Eu acho que ele estava com um problema em relação ao atraso de entrega das atividades. Mas ele começou pelas que estavam mais atrasadas. Isso. Diferente da minha aqui. Organização. Ótimo. Muito bom. Ele começou pelas mais atrasadas aqui. E aí, tem uma terceira pergunta que a gente emenda aí, que vai vir com a quarta também. Qual foi o resultado da escolha que você fez em relação à situação que você estava vivenciando? Isso é muito importante. A gente fez a escolha, agora a gente precisa verificar qual foi o resultado que essa escolha acabou causando. Resolveu a situação? O resultado foi o que você queria? Aí eu vou ter que dizer para vocês, abrir meu coração. Eu comecei pelas atividades que eu mais gostava, não foi isso? Que eu mais me identificava. Gente, o resultado não foi tão bom assim. Porque eu pedi o prazo para entregar atividades que deveriam ser entregues antes e que não eram atividades que eu gostava tanto assim, sabe, Sara? Sim. Eu não olhei para o prazo, eu olhei para as atividades que eu mais gostava. Então, eu perdi o prazo de entrega de algumas atividades. Então, o resultado não foi o que eu queria. O pessoal aí teve bons resultados? Vamos ver aqui. Eu espero que vocês tenham tido resultados diferentes do que eu tive. Sim, o Pablo disse que deu tudo certo. Ele falou, não, deu tudo certo pelo meu método que eu tinha feito. Aqui, o Gustavo disse que não, que ele tentou e realmente não conseguiu. Ele não especificou como ele fez, mas ele falou que não deu muito certo. Tá tudo. A gente acabou de fazer uma atividade falando sobre as escolhas, não foi? Que a gente faz a escolha de acordo com aquele momento. Para a gente, naquele momento, era a melhor escolha. E tá tudo bem. E se não deu o resultado que a gente queria, que foi no meu caso, qual foi uma outra escolha que você pode ter feito e que pode te ajudar para ter um resultado diferente daquele que você vem tendo? Então, essa é a questão. Olha só, vou fazer uma pausa aqui estratégica. Até essa questão 3 e 4, a gente pensou sobre uma situação que eu estava vivenciando, que estava tendo um resultado que não estava sendo o resultado que eu estava esperando. Aí, o que eu fiz? Eu olhei para as diferentes escolhas que eu tinha para fazer, fiz uma escolha, esperando que o resultado que desse depois daquela escolha fosse um resultado bacana. Aí, eu reavaliei, olhei de novo no meu caso e pensei, puxa vida, eu
não deu certo a escolha que eu fiz, porque a escolha que eu fiz foi começar pelas atividades que eu mais gostava e eu perdi o prazo de entrega de outras atividades. Então, qual foi a escolha que, nesse momento, eu passo a fazer daqui para frente? Então, eu olho o que eu fiz e que não deu certo e penso, daqui para frente agora, a outra escolha, outra opção que eu tenho é, eu comecei a me organizar, então, de fato, fiz um calendário para que eu pudesse entregar as minhas atividades de acordo com os prazos de entrega e não mais de acordo com as atividades que eu mais gostava de fazer. Pessoal, teve mudança de rota aí? Então, aqui foi a questão, aqui, o Lucas ele comentou que ele começou a entregar e aí ficou faltando arte, porque ele não gostava muito. Então, assim, aí ele percebeu que não é só o que ele queria também, né? Igual, acho que ele estava falando em relação ao exemplo que você deu. Não dá para fazer só o que você gosta primeiro, né? Precisa se organizar aí nesse sentido. Foi o que ele colocou aqui. Mas muitas interações, viu? Muita coisa, para depois a gente vai parar para ler o que vocês estão colocando aqui, viu, gente? Muito bom. Gente, e aí eu queria que a gente fizesse uma última reflexão aqui. Na verdade, ela é a penúltima reflexão, mas é uma reflexão extremamente importante. Qual a competência socioemocional que a gente está praticando, exercitando, quando a gente está fazendo essas escolhas? Sara, quando você fez lá, que você trouxe a sua situação do medo de dirigir, né? Você logo de cara trouxe a competência socioemocional que você precisa e está exercitando nessas escolhas que você faz, não é? Eu coloquei aqui, ó, é importante eles colocarem, né? Qual é a competência que eles querem exercitar. A minha, no caso da direção, é a autoconfiança. E eu vou mostrar para vocês a minha. A minha era a organização, não foi? Então, eu precisava exercitar mais a organização, né? Então, aí eu vou emendar aqui, inclusive, com uma última questão que a gente traz. Se você pudesse dar uma sugestão para você mesmo de como continuar praticando essa competência socioemocional, qual seria? Como eu percebi que a organização não era lá meu grande foco, né? Minha competência mais bem desenvolvida, eu fiz uma dica aqui para mim, olha, dicas para ser mais organizada. Então, eu criei aí para eu colocar em cima da minha mesa, do lado do trabalho, e coloquei 2 dicas aqui, ó, tá vendo? Para colocar, para poder mantenha na mesa o que realmente precisa e guarde no lugar certo as coisas que usar. Então, essas foram as dicas que eu dei para mim mesma, que eu vou deixar ali do lado da minha mesa. E tem uma dica importante aqui, Alex, essa dica é fundamental, ó. Pega aí. Essa dica foi uma dica assim, Edna, vale também a gente olhar e respirar. Tudo bem se bagunçar um pouco, divirta-se, porque a gente está falando de desenvolvimento socioemocional. Tem que fazer bem para a gente. Você tem que estar feliz com aquilo que você está fazendo. E se bagunçar de vez em quando, tudo bem. Não vamos levar a organização a 100%, né? Então, é muito importante que a gente também possa fazer esse tipo de reflexão. E aí, olha só, para facilitar a vida, e aí, aquilo que a Sara falou, essas reflexões são muito rápidas, a aula é muito rápida, está acabando, a gente está bem no finalzinho. O que a gente fez? A gente organizou, nessa tela agora que vai aparecer para vocês, todas essas questões que a gente fez esse caminho. Então, quando vocês forem organizar, de fato, na folha de vocês e complementar as respostas que vocês não conseguiram acompanhar, aquilo que vocês ainda não conseguiram pensar, então, tira um print dessa tela, porque agora é assim, né? Isso mesmo. Tira foto, tira print. Isso, aproveita agora e já tira Aproveita, já tira um print para que vocês possam depois ter essas perguntas com vocês, para que vocês possam fazer essas reflexões. Tem alguma interação que a gente pode trazer agora, Sara? Olha só, eles estão, acho que, tirando o print, viu, Edna? Então eu volto. Estão aqui todos tirando o print. Então, tá bom. Ok, mas acho que agora já podemos continuar. Gente, é muito importante, então, que essas reflexões nos ajudem nesse caminho adiante, nesse de olho no nosso desenvolvimento socioemocional de fato, né? Aí a gente queria deixar essas questões para que vocês pensassem sobre elas. Como foi esse exercício de escolher e analisar uma situação no dia a dia, pensar sobre ela, pensar sobre como uma competência socioemocional está sendo exercitada, está sendo praticada durante essa situação, para escolhas que a gente faz para resolver, né, essa situação, e que tal adotar uma ação a partir de agora para praticar essa competência socioemocional no seu dia a dia. Assim como eu coloquei esse daqui, da minha dica, né, para colocar na mesa, a Sara fez a cartinha dela, tem esse daqui, ó,
também que eu queria mostrar para vocês, que eu aprendi ontem, na verdade eu aprendi há muitos anos na escola, isso já faz muito tempo. Aí ontem eu falei, como é que faz mesmo aquele cone que a gente fica virando? É muito bacana, porque aí você pode deixar recadinhos para você mesmo, sobre o desenvolvimento, qual é a competência, fica de olho na sua competência socioemocional. Então, gente, para terminar, vale a pena todas essas produções, a gente compartilhar, então, usando, então, aí o @Centro de Mídia SP, a hashtag Eu no CMSP, competência socioemocional na prática. E eu queria deixar uma mensagem final para vocês aqui, que a gente começou falando sobre sonho e a gente tem que terminar falando sobre ele. Não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar inteiramente a ele. Certo, Sara? Exatamente, frase que você deve colocar aí também, né? Para sempre ficar olhando para ela. Para sempre ficar. Isso. Gente, muito obrigada por esse encontro. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês de novo, refletindo sobre o desenvolvimento socioemocional para atingir os nossos objetivos. Professores, professoras de projeto de vida, parabéns pelo trabalho lindo que vocês vêm desenvolvendo. Estudantes, continuem firmes aí e que tudo dê certo. Fiquem bem, se cuidem. A gente se vê em breve. Obrigada, Sara. Muito obrigada, Edna. Foi um prazer. A aula foi uma delícia. Volte sempre, viu? Voltarei. Obrigada, gente.